A escolha entre investimentos atrelados ao IPCA, ou à taxa Selic, tem se tornado cada vez mais relevante para quem busca segurança e rentabilidade na renda fixa. Com a economia brasileira oscilando entre cenários de inflação controlada e ajustes na taxa básica de juros, entender como cada uma dessas opções funciona é essencial para tomar decisões mais estratégicas. Ambas são alternativas que oferecem previsibilidade, mas cada uma tem seu momento ideal de aplicação, dependendo do comportamento do mercado e dos objetivos do investidor. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é o indicador oficial da inflação no Brasil. Quando o investimento é atrelado ao IPCA, ele protege o poder de compra, pois a rentabilidade acompanha a variação dos preços, além de oferecer uma taxa de juros real. Isso significa que, independentemente da inflação, o investidor terá uma rentabilidade garantida acima da variação dos preços, o que é especialmente vantajoso em momentos de alta inflacionária. Já os investimentos prefixados ao IPCA são ideais para quem acredita que a inflação pode subir no médio prazo. Por outro lado, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Banco Central. Investimentos atrelados à Selic, como o Tesouro Selic, têm liquidez diária e são menos voláteis, sendo ideais para quem deseja segurança e facilidade para resgatar o valor a qualquer momento. Esse tipo de aplicação tende a render mais quando a taxa de juros está em alta, como ocorre em momentos em que o governo busca conter a inflação, elevando a Selic. Em 2024, por exemplo, o Banco Central iniciou um ciclo de cortes na taxa Selic, o que mudou o cenário de atratividade para esses papéis, para investidores mais conservadores. O Tesouro Selic é muitas vezes a porta de entrada no mundo da renda fixa. A liquidez diária e a baixa oscilação de preço tornam essa opção menos arriscada, ideal para reservas de emergência. Já os papéis IPCA são mais indicados para quem busca retornos superiores no longo prazo, mesmo com maior oscilação no curto prazo. Essa volatilidade, no entanto, não deve assustar o investidor que pretende manter o papel até o vencimento, pois nesse caso ele receberá exatamente o valor prometido, independentemente da marcação a mercado. O cenário econômico atual é de desaceleração da inflação e queda progressiva da Selic, o que afeta diretamente as decisões de investimento, com a taxa básica sendo reduzida. O rendimento dos investimentos atrelados à Selic também diminui, abrindo espaço para uma maior atratividade dos títulos indexados ao IPCA. No entanto, essa mudança não significa que a Selic perdeu seu valor como investimento. Ela continua sendo a melhor opção para quem deseja liquidez e estabilidade no curto prazo. Outro ponto importante é considerar o prazo dos títulos. Investimentos em IPCA mais de longo prazo, como os que vencem em 2035 ou 2045, geralmente oferecem taxas reais mais atrativas, o que os torna interessantes para aposentadoria ou objetivos de longo prazo. Já o Tesouro Selic, com sua simplicidade e praticidade, é mais indicado para objetivos de curto a médio prazo. Uma estratégia equilibrada pode ser diversificar entre os dois tipos, aproveitando o melhor de cada um de acordo com as metas financeiras do investidor. Também é necessário entender o impacto da marcação a mercado. No caso dos títulos IPCA+, os preços podem variar bastante até o vencimento, o que pode gerar sustos ao consultar a rentabilidade no meio do caminho. Isso ocorre porque esses papéis são negociados no mercado secundário, e seu valor oscila, conforme as expectativas da taxa de juros futura. Já o Tesouro Selic não sofre tanto com essa variação, tornando-se mais estável. Saber disso evita decisões precipitadas de venda por medo de prejuízo momentâneo. Além disso, a tributação segue a tabela regressiva do imposto de renda, tanto para Tesouro IPCA, quanto para Tesouro Selic. Quanto maior o tempo que o dinheiro permanecer investido, menor a alíquota de imposto sobre os rendimentos. Isso reforça a importância do planejamento. Quanto mais cedo se define o objetivo e o prazo, mais eficiente será o retorno líquido. Vale lembrar também que ambos são títulos do Tesouro Nacional, ou seja, têm o menor risco de crédito do país. Em um cenário de incertezas econômicas, ter uma estratégia de renda fixa bem planejada pode ser o diferencial para proteger e valorizar o patrimônio. Investidores que entendem o funcionamento do IPCA e da Selic conseguem fazer escolhas mais inteligentes, aproveitando oportunidades que o mercado oferece em diferentes ciclos. A chave está em alinhar o perfil de risco ao objetivo financeiro e ao prazo pretendido, evitando decisões impulsivas baseadas em movimentos momentâneos da economia.
nos últimos anos. O brasileiro se viu cada vez mais interessado em investir, com segurança e retorno estável. Nesse cenário, duas siglas dominaram as conversas sobre renda fixa: IPA e Selic. Ambas estão presentes em diversos investimentos e têm impacto direto no rendimento de aplicações como o Tesouro Direto. Mas qual é a melhor escolha? A resposta pode depender do momento econômico e do perfil do investidor. Vamos explorar os principais pontos que diferenciam essas duas referências tão importantes no universo financeiro. A Selic, sigla para Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela influencia diretamente o custo do crédito e o rendimento de diversos investimentos. Quando a Selic sobe, aplicações como o Tesouro Selic e CDBs, atrelados a essa taxa, se tornam mais atrativas, pois oferecem retorno maior. O Banco Central utiliza a Selic como ferramenta para controlar a inflação. Se os preços estão subindo demais, a Selic aumenta. Se a inflação está sob controle, ela pode cair para estimular a economia. Por outro lado, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é o principal indicador da inflação no Brasil. Ele mede o quanto os preços de bens e serviços consumidos pelas famílias estão aumentando. Investimentos atrelados ao IPCA, como o Tesouro IPCA, oferecem uma proteção contra a perda do poder de compra. Isso porque eles rendem a inflação do período, mais uma taxa fixa. Em tempos de inflação alta, esses papéis garantem que o investidor não perca valor real no longo prazo. A escolha entre Selic ou IPCA vai depender, principalmente, do cenário econômico e da estratégia do investidor. Em momentos de inflação controlada e juros altos, a Selic tende a oferecer retornos mais estáveis e previsíveis. Já em períodos de incerteza inflacionária, o IPCA pode ser uma forma eficaz de proteger o patrimônio. Quem investe pensando no longo prazo, como para aposentadoria, geralmente opta pelo IPCA, pois garante o poder de compra no futuro. Outro fator importante é a liquidez. O Tesouro Selic, por exemplo, é mais indicado para quem pode precisar do dinheiro a qualquer momento. Ele tem menor volatilidade e sofre menos com a marcação a mercado, o que significa menos risco de perder valor se o resgate for feito antes do vencimento. Já os papéis atrelados ao IPCA podem oscilar bastante no curto prazo, principalmente quando há mudanças bruscas nos juros futuros. Por isso, são mais indicados para quem pode esperar até o vencimento. Muitos investidores iniciantes se perguntam: qual deles oferece maior rendimento? Não existe uma resposta definitiva, pois tudo depende do comportamento da inflação e da taxa Selic ao longo do tempo. Em determinados períodos, o Tesouro IPCA com vencimento longo pode superar os ganhos do Tesouro Selic. Em outros, o cenário pode se inverter. O ideal é diversificar, ou seja, aplicar uma parte do dinheiro em cada um desses títulos para equilibrar retorno e segurança. Também é importante observar que a Selic impacta diretamente todo o mercado de crédito. Quando a Selic sobe, fica mais caro financiar carros, imóveis ou até parcelar compras no cartão de crédito. Isso reduz o consumo e pode esfriar a economia, mas ajuda a conter a inflação. Esse mecanismo faz parte da política monetária do Banco Central. Já o IPCA é o termômetro dessa política, ou seja, ele mostra se as medidas estão surtindo efeito sobre os preços, além dos títulos públicos. Outros produtos financeiros também são influenciados por essas taxas. CDBs, LCs, LCAs, fundos, diabetes insípidos e previdência privada podem ser indexados tanto à Selic quanto ao IPCA. Por isso, entender bem o funcionamento dessas duas referências é fundamental para tomar boas decisões. Não basta apenas seguir a rentabilidade passada, é preciso olhar para o futuro e tentar prever o comportamento da economia com base nas informações disponíveis. Em 2025, por exemplo, muitos analistas projetam uma tendência de queda na taxa Selic, enquanto a inflação pode ficar dentro da meta. Nesse contexto, os investimentos atrelados à Selic podem perder um pouco de atratividade. Já os títulos IPA, mas com vencimento mais longo, podem representar uma oportunidade de travar bons rendimentos reais, especialmente para quem pensa no futuro com foco em preservar o poder de compra. Mas claro, tudo isso envolve riscos e exige planejamento. Portanto, a melhor estratégia é avaliar o seu perfil de risco, os objetivos do investimento e o horizonte de tempo. Quem busca liquidez e segurança imediata pode se sentir mais confortável com a Selic. Já quem está disposto a enfrentar oscilações no curto prazo para obter ganhos maiores no longo prazo, pode apostar no IPCA
Por fim, não existe uma resposta definitiva sobre qual é a melhor opção entre IPCA ou Selic. Tudo depende do cenário macroeconômico, do horizonte do investimento e do perfil do investidor. Em tempos de inflação controlada e juros em queda, os papéis atrelados ao IPCA ganham destaque. Já em cenários de alta na Selic, o Tesouro Selic brilha. O importante é entender como cada mecanismo funciona e como o Callaway Sulfave. Conhecimento e o equilíbrio são os maiores aliados para fazer seu dinheiro render mais com segurança.